E agora nós começamos, propriamente dita, nosso conteúdo da aula de hoje, que é força elétrica. Bom, aqui eu estou deixando, essa mesma figura está no seu livro didático, uma fotocopiadora, ou chamada de máquina de Xerox. Então, ela funciona baseada em força elétrica, porque não precisa tanto entender o funcionamento do mecanismo ali, mas o que acontece? Nós temos a tinta, o toner, que ele é composto de pó. Aí, dependendo da cor, é que nós vamos ter a cor da impressão. Então tem um cilindro que ele reconhece o padrão de pigmentação da imagem que nós queremos copiar. Ele reproduz isso em forma de partículas que carregam a tinta e depositam ela no papel, né? Mas aí todo esse processo é por meio de força elétrica, tá? E a força elétrica é uma dos tipos de forças do universo. Nós temos a força nuclear, que lá no átomo forte, temos a força nuclear fraca, temos também a força gravitacional, que nos mantém presos à Terra, já vimos isso no primeiro ano, e temos a força eletromagnética, certo? Bom, sabendo que ela faz parte do nosso dia a dia, Coulomb estudou e definiu uma lei. Ele percebeu que se nós tivermos cargas pontuais, no caso aí eu estou colocando essas duas esferinhas, elas têm uma interação. Já vimos isso aula passada, e inclusive nessa, né? Cargas de mesmo sinal se atraem, de sinais opostos repelem. Tá, mas aí qual o valor dessa carga? Ele chegou a um conhecimento a respeito dessa carga, o seguinte: imagina que nós temos essa esfera com uma carga que nós vamos chamar de carga A, né? E essa esfera com uma carga B. Beleza, se as duas forem de sinais contrários, elas vão atrair, certo? Então está aqui a atração das duas cargas. Eu vou chamar de força elétrica. Elas estão a uma certa distância. Então Coulomb descobriu que essa força elétrica ela é proporcional ao produto entre essas duas cargas, e sem se interessar com o sinal, se é positivo ou se é negativo, simplesmente o módulo. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Bom, a gente sabe que para se transformar uma proporcionalidade numa equação, nós precisamos de uma constante de proporcionalidade. Então deixa eu escrever aqui como ficou essa equação, e depois eu vou explicar cada um. Então olha aqui, é proporcional ao produto das cargas, só o valor, tá? O sinal não precisa. O sinal é mais para saber se é de atração ou de repulsão, mas essa análise você vai fazer. E a distância ao quadrado. Muito bem, essa aqui é a nossa lei de Coulomb. Sabendo que, deixa eu colocar aqui, como esse F é força, então nós vamos encontrar a unidade em Newton. Sabemos que essa carga aqui, né, nós vamos achar ela em Coulomb. Essa distância nós vamos achar em metro. Tudo na unidade internacional. E esse K? O K chamamos de constante eletrostática. Constante eletrostática. E para o vácuo, nós temos um valor, eletrostática, que no caso nós representamos assim, K0, que esse valor vai ser usado 9 vezes 10 a nona. A unidade dela vai se aproveitar das outras, que no caso vai ser Newton vezes metro por Coulomb ao quadrado, tá? Porque são duas cargas, vai ficar Coulomb vezes Coulomb, então Coulomb ao quadrado. Essa daqui é a nossa lei de Coulomb.
certo? Normalmente esses valores da constante eletrostática vão ser dados. Vamos resolver um exercício, dois na verdade. Olha que diz esse primeiro. Temos 8 microcoulomb e QB menos 4 microcoulomb, atraindo-se mutuamente com força de intensidade 1,8 N no vácuo. Elas são colocadas em contato e depois ficam separadas a uma distância de 30 cm. Considere a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado. É verdade, tem um metro quadrado porque a distância é ao quadrado. Então, consertando aqui. Beleza, aqui tudo bem, essa distância é em metro e depois vai ao quadrado, mas aqui é só preocupando com as distâncias. Então esse aqui seria o valor correto aqui da unidade. Bom, a letra A diz assim: qual a distância que as separava antes do contato? Muito bem. Deu para entender o que aconteceu? As esferas estavam ali, separadas, cada um com uma carga, no caso de sinais diferentes, estavam se atraindo, com uma força de 1,8. Ele quer saber qual era essa força que separava antes do contato. Bora ver então. Deixa eu colocar aqui as nossas esferinhas. E as forças, né? Que no caso era uma força de atração. Essa aqui seria a esfera A. E essa aqui é a B. Bom, essa força ele deu, né? Então vamos lá jogar na nossa equação. Que diz assim: força igual a K vezes, no caso QA, vezes QB sobre distância ao quadrado, que é justamente o que ele quer. Bom, a força, ele diz que estava de 1,8 Newton. A constante eletrostática K é 9 vezes 10 a nona. A carga A, 8 microcoulomb, tá? Então 8 vezes 10 a menos 6. A carga B, 4 microcoulomb. Não é menos, Thiago? É, com certeza, mas só que eu não me preocupo com o sinal aqui nessa fórmula. É só o módulo, dividido pela distância ao quadrado. Bom, bora brigar com a matemática? Então, esse d quadrado aqui está dividindo, eu vou passar multiplicando ele. Então, vai ficar 1,8 d quadrado. Aqui, 9 vezes 8 vezes 4. 9 vezes 8 vezes 4 deu 288. Aí tem as bases 10, que 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Então, eu só somo os expoentes. Eu vou colocar na primeira e depois não mais. Então, 9 menos 6 menos 6. Então, ficou... deixa eu logo fazer isso. Esse 1,8 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, deu 288 vezes 10. Quando eu fizer essa conta aqui, vai dar menos 3, dividido por 1,8. Tranquilo? Então, agora, para fechar, 288 dividido por 1,8 deu 160. Então, 160 vezes 10 a menos 3. Bom, aqui, no caso, eu vou ter que passar esse quadrado para lá. Bom, 160 vezes 10 a menos 3, se eu voltar 3 casas, vai dar 0,16. Então, raiz de 0,16. Então, aqui eu chego ao valor de 0,4 metros. Beleza? Essa aqui é a resposta da letra A. Então, anteriormente, eles estavam a 40 centímetros, ou 0,4 metros. Tá? Nessa figura aqui, era a distância. Bora ver a letra B. Qual o tipo de força de interação? Que tipo de força de interação existe entre as cargas após o contato? Que contato, Thiago? É o que ele fala. Elas estavam nessa distância, existia essa força de 1,8.
Elas são colocadas em contato e depois separadas a uma distância de 30 centímetros. Então, bora refazer isso? Então, agora, elas estão separadas por uma distância de 30 centímetros. Não mais aquela de 40 centímetros que nós calculamos. Muito bem. Ele quer saber o quê? Que tipo de força? Que tipo de força de interação existe entre as cargas após o contato? Bom, já que elas vão estar em contato, elas vão dividir a carga delas. Então, bora ver como é que vai ficar isso? Então, no início, elas tinham as cargas de 8 microcoulomb, não é isso? 8 microcoulomb e menos 4 microcoulomb. Quando elas encostam e separam, cada uma delas ficou com uma carga Q', que nada mais vai ser do que a soma das duas dividido por 2. Então, 8 menos 4. 8 menos 4 dividido por 2. Então, cada uma ficou com uma carga de 8 menos 4 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 microcoulomb ficou a nova carga das duas, ou seja, as duas ficaram positivas. Então, agora nós sabemos que a força de interação entre as duas vai ser de repulsão, certo? Ele quer saber qual a nova intensidade da força, meu amigo. Olha o que nós temos. Nós temos a distância entre elas, que é 30 centímetros, que no caso vai ser 0,3 metros. Tem que trabalhar em metro. Temos o valor das novas cargas. A carga A ficou agora com 2 microcoulomb e a carga B também ficou com 2 microcoulomb. Você conhece a força, a constante eletrostática. Tá? Já resolvemos lá em cima. A carga nova de A, que no caso é 2 microcoulomb. A nova carga de B, que também é 2 microcoulomb. E a nova distância, só que ao quadrado. Troque isso e essa letra B você vai ter que colocar esse resultado no Google Classroom, tá? Vai fazer parte de uma questão extra, uma atividade extra na tarefa do Google Classroom, tá bom? Aguarde esse valor lá. Bora acabar nossa conta aqui. A última diz assim: a força de interação entre duas cargas elétricas pontuais Q no vácuo, separadas por uma distância D, é igual a F. Qual será o novo valor da força elétrica atuante entre elas se a distância for triplicada? Bom, questão numérica não, literal, né? Então, nem sempre vocês gostam dela, né? Mas a gente vai ver que é fácil. Temos duas cargas separadas por uma distância D no vácuo e uma força F entre elas. De atração ou de repulsão, tanto faz. Tanto faz. Se eu vou colocar aqui, bora imaginar que seja de atração. E ele diz que essa distância depois vai ser triplicada e quer saber qual o novo valor da força. Deixa eu colocar aqui para o lado esse nosso esquema e pensar agora na... Faz de conta que está triplicado aqui, tá? Então agora em vez de D é 3D. Vai surgir uma nova força aqui, F', que pelo par de ação e reação também está aqui. A carga não mudou, continua a mesma coisa. Bora fazer o seguinte, bora calcular essa força original aqui. Essa força vai ser a constante eletrostática vezes a primeira carga vezes a segunda carga pela distância ao quadrado. Só isso. Infelizmente não tem mais nada para fazer. Ou felizmente. E a de baixo? Mas, olha, guardem essa informação aqui. Tá? Aqui, se eu for calcular essa força F', que é o que ele quer saber, é a constante eletrostática, a carga do primeiro, que é Q, a carga do segundo, que também é Q,
e a distância ao quadrado. Só que a distância agora é 3D, isso ao quadrado. Bora resolver aqui? Então ficou K, Q, 3 ao quadrado deu 9 e D ao quadrado é D ao quadrado. Olha o que a gente pode perceber, que esse valor aqui, KQQ sobre D ao quadrado, ó, KQQ sobre D ao quadrado, isso é F. Viu como questão literal de repente pode ser fácil? Então substituo tudo isso por F. Tá aqui a resposta. A nova força é 1/9 da força original. Ela afastou 3, ela triplicou e a força caiu a 9, né? A 1/9. Caiu demais, né? Porque ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Bom, essas seriam as nossas ideias de hoje. Divirtam-se com os exercícios do Google Classroom. Abraços!